quem não magnificará o seu nome? A Bíblia diz que todo joelho se dobra, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aquele que não se dobrar hoje diante dele, se dobrará naquele grande dia, em que todos terão que reconhecer que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o Rei, Ele é o Senhor. Hoje muitos não reconhecem, o mundo não reconhece, mas haverá um dia, terão que se dobrar os joelhos perante o grande Rei das nações. Nós louvamos a Deus, irmãos, porque estamos hoje vamos falar da quinta carta que João escreveu às igrejas da Ásia. Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Sardes, que é a quinta igreja, faltando apenas duas, a Laodiceia, a Filadélfia e a Laodiceia. Já falamos sobre 4 igrejas e hoje é a quinta. Falamos sobre a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e hoje a quinta carta à igreja em Sardes. Nós vamos aprender muito cada vez mais que nós ouvimos da palavra de Deus e como cada igreja tem a sua característica e como Jesus trata com cada igreja, mas sempre entendendo, irmãos, que Jesus, vocês podem observar que praticamente as mesmas palavras de Jesus para as igrejas sempre são: arrepende-te, volta, reconheça, entenda, né? Jesus sempre exortando e levando a igreja sempre para o caminho justo e dando aquela exortação para que ela possa se arrepender, excluindo simplesmente a Filadélfia e a Esmirna, que não tiveram repreensões do Senhor, não foram exortadas com repreensão, mas as outras demais sim, porque elas estavam desalinhadas do caminho de Deus. Vamos então ao capítulo de número 3. Hoje entendemos também o capítulo 3, quando nós lemos aqui o capítulo 1 do versículo de número 10, diz o seguinte, o capítulo 1, versículo 10 diz o seguinte: escreve as coisas que tem visto e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Escreve as coisas que tem visto e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Nós vemos que o capítulo 3 a última mensagem, finaliza aqui, que logo após o capítulo 3, sobre o que Jesus falou sobre as 7 igrejas, virá o capítulo 4, ou seja, as coisas que depois do que aconteceu no capítulo 3, no capítulo 2, o que virá de acontecer sobre o mundo. E eu pretendo, irmãos, não sei, após nós falarmos sobre as 7 igrejas da Ásia, eu estou com uma intenção, uma ousadia, pedindo graças a Deus, para nós continuarmos no livro do Apocalipse. Eu acho muito interessante nós acabar de expor todo o livro do Apocalipse, e é um tema atual para os dias de hoje, apesar que a Bíblia é sempre atual, mas o livro do Apocalipse ele está muito inserido nos dias em que nós estamos vivendo, nos dias que a igreja está atravessando na terra. Vamos lá, capítulo 3, são somente 6 versículos, é a segunda carta menor, capítulo 3, versículo 1 de Apocalipse. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Versículo 2: sê vigilante, confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. Versículo 5: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida,
e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos mais uma vez e a ti bendizemos, porque tu és o Rei das nações. A ti toda língua confessará, a ti todo homem reconhecerá a sua glória, porque tu és soberano. Tu és soberano na terra, no céu, nos quatro cantos do universo. Para todo sempre a sua glória resplandecerá. Para todo sempre o teu nome será enaltecido e engrandecido, ó Pai, porque tu és Deus, porque tu és Senhor, porque tu és soberano. Nós somos teus servos, somos teus filhos, comprados, redimidos pelo sangue do teu Filho Jesus Cristo. A razão de estarmos aqui nesta noite é mais uma vez para glorificar o teu nome. Deixamos as nossas casas, nossos lares, nossos afazeres, porque entendemos, ó Deus, que nós precisamos do Senhor. E a nossa alma, nosso espírito, não tem fastídio em ti. Nós desejamos a sua palavra, porque nos deste o teu Espírito, e o Espírito do Senhor nos faz elevar as nossas mentes, o nosso coração, o nosso entendimento ao teu trono. Ajuda-nos, ó Deus, porque somos imperfeitos, somos falhos, somos cheios de dificuldades, cheios de problemas, mas o Senhor nos resgatou, o Senhor nos livrou do nosso modo antigo de viver e nos deu vida e vida com abundância. Fala o nosso coração nesta noite mais uma vez, através da sua santa palavra, pelo poder do seu Espírito, que saiamos daqui mais santos e justos, edificados por tua palavra, que o Espírito do Senhor possa aplicá-la em nosso coração. Assim nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Sardes, uma igreja que vivia de aparência, é o tema desta mensagem. Sardes, uma igreja que vivia de aparência. A cidade de Sardes, ela era uma cidade extremamente importante. A cidade, ela estava muito bem localizada e ela estava aproximadamente a 80 quilômetros da cidade de Éfeso, e ela estava no entrocamento de 5 grandes estradas. Então essas 5 grandes estradas que davam diretamente a Roma e a outras cidades importantes, ela encontrava justamente na cidade de Sardes. A cidade de Sardes era uma cidade bastante cobiçada. Grandes homens que nós conhecemos hoje, vultos da história, passaram e dominaram a cidade de Sardes, como os reis da Pérsia, o Alexandre Grande. Alexandre Grande foi tão poderoso que quando ele anunciou que ele invadiria Sardes, os sardenhos, eles não se armaram para se defender da cidade, para se defender de Alexandre Grande. Eles se entregaram a Alexandre Grande. Então a Sardes, ela foi assim uma cidade de glória, de resplendor, sabe, de maravilhas. Ali um centro comercial muito importante em Sardes, e ela fabricava lãs, né? E eles se gabavam de ter criado ou inventado a forma de tingir a lã, e isso era de extrema importância para aquela época. Então havia muitas glórias e muitas conquistas em Sardes que eles se gloriavam. Em Sardes também havia um centro militar muito poderoso em Sardes, porque a acrópole dela, ou seja, aonde ela estava situada, era muito estratégico, e as 3 laterais de Sardes davam aproximadamente quase 500 metros de profundidade, de tão alto que era. Então era uma cidade praticamente inacessível. Quando os inimigos atacavam, praticamente não conseguiam vencer a cidade de Sardes, e isso para eles era uma glória, né? Mas na verdade houve muitas falhas em Sardes por falta de vigilância,
em que os inimigos também escalaram aquelas montanhas, e isso aconteceu por 2 vezes, tanto na época dos persas, quanto na época também dos gregos, e eles acabaram invadindo Sardes, e acabou que a glória de Sardes ficou assim meio, eles ficaram meio murcho, né, porque tinham perdido essas batalhas, mas o orgulho de Sardes ainda era muito grande. Então a cidade de Sardes, ela reverenciava a Ártemis, né, a deusa grega, a deusa que era a deusa grega da caça, da natureza e da castidade. Então toda a religiosidade que havia em Sardes estava voltada para Ártemis, e eles também gostavam muito de cultuar Roma, o imperador de Roma, a ponto de pedir até mesmo para que se fizesse uma estátua de Augusto César, qual que isso não foi atendido, mas sim outra cidade que foi dada prioridade, e não a cidade de Sardes. Mas na verdade Sardes era muito gloriosa, era muita virtude, né? Muita pompa, muito apogeu, muita gente famosa que realmente estava constantemente em Sardes. Então houve um problema em Sardes. O que acontece? Ela vivia de glórias no passado, né? Ela ficava pensando naqueles momentos que ela teve glória, no apogeu de Sardes, e esta era a questão da cidade de Sardes. E a igreja de Jesus Cristo estava situada nesta cidade. Então a mensagem a Sardes, irmãos, é uma advertência a todas as igrejas de todas as épocas que vivem a custas de glória passada. O que já passou de momentos gloriosos, né? Agora eles viviam de glórias passadas, vivendo aqueles momentos que já tinham e não voltavam mais. Então, por isso, Sardes, uma igreja que vivia de aparência. A glória de Sardes, ela estava no passado, ela não estava mais no presente. E assim também havia um grande problema na igreja de Sardes. Quando nós vemos do versículo 1 ao versículo 2, ao versículo 3, nós vamos ver que Sardes se gloriava daqueles momentos que haviam com ela. E a igreja de Sardes estava nesse mesmo contexto da cidade de Sardes. Não é à toa, irmãos, que todas as igrejas em que Jesus fala, a de Esmirna, a de Pérgamo, né, a de Éfeso, todas as igrejas que Jesus fala, tem um contexto muito interessante da vida prática, da vida ética, da igreja, da cidade, a cultura da cidade em relação ao costume, à prática ou à espiritualidade que a igreja vive. Isso é muito interessante. Em todas as cartas existe essa conexão, né? Parece um contexto da cidade que está relacionado à igreja que vive naquela cidade. Assim também é na igreja de Sardes. Vejamos então o versículo 1, que Jesus chega para a igreja avisando, como é o costume, que fala ao anjo da igreja, né? A igreja que está em Sardes diz. Então nós vemos aqui que ele manifesta-se como sendo aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Vemos que Jesus, ele se manifesta de uma maneira interessante, né? Aqui para a igreja de Sardes ele diz, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. E logo mais à frente nós vamos entender por que Jesus já inicia falando aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Jesus descreve como aquele que possui, aquele que tem 7 Espíritos. E será que Jesus tem os 7 Espíritos de Deus? Obviamente que isso é uma metáfora, porque nós sabemos que existe apenas um, que é o Espírito Santo de Deus. Mas esse número de 7, irmãos, na numerologia, indica plenitude, integridade, perfeição. Então quando Jesus se manifesta aqui dizendo, olha, eu sou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, Jesus está falando na sua plenitude, no seu poder, na sua glória, aquele que tudo vê, aquele que tudo sabe. Então esses 7 Espíritos de Deus, ele também é representado, nós vamos ver isso lá no céu, em metáforas também, para que nós possamos compreender. O livro de Apocalipse é feito por símbolos, né? E muitas metáforas, e dentro do nosso contexto humano, para que nós compreendamos, irmãos, as coisas que tem no céu. Porque se for falar dentro da linguagem celestial, nós jamais compreenderíamos. Então nós vamos ver muitas linguagens desse tipo, símbolos, né? E metáforas que é usada, muitas formas de se aplicar para que nós possamos compreender.
Então, lá em Apocalipse, no capítulo 4, no versículo 5, o texto diz o seguinte: e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam as 7 lâmpadas de fogo, os 7 candeeiros. Aí ele fala, ao quais são os 7 Espíritos de Deus. Vejamos que os 7 Espíritos de Deus, eles também estão relacionados às 7 lâmpadas de fogo, ao candeeiro de Deus. Candeeiro é aquele que ilumina, aquele que clareia, aquele que onde tem trevas, o Espírito Santo está ali como luz para iluminar. E Jesus então mostra aqui também em Apocalipse 4:5 que o Espírito de Deus, os 7 Espíritos de Deus está relacionado aos 7 candeeiros. 7 é número de perfeição. 7 é um número que ele exemplifica a sua totalidade, né? a sua integridade. Ele é perfeito, ele é todo completo. Por isso que nós vamos ver muitas das vezes o número 7 em toda a Bíblia, e sempre que remete ao número 7 está levando para esse contexto. Jesus diz, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. E também os 7 Espíritos de Deus está relacionado aos olhos que tudo vê. Ou seja, os 7 Espíritos de Deus estão espalhados nos 4 cantos da terra, em todo o universo. Então, os 7 Espíritos de Deus são os olhos de Deus que tudo vê, que tudo contempla, que nada, mas eu vou repetir, nada, absolutamente nada, foge da perspectiva e da visão de Deus. Nada, mais nada. Você já parou para você pensar quando a sua consciência te acusa, ou quando você vai fazer alguma coisa errada e que você promove um meio sutil para que aquela coisa aconteça, e que você sabe que é errado, que você não deve fazer, e que mesmo assim a sua consciência está dizendo que você não deve, mas você está com sutilidade promovendo para aquilo que aconteça, mas Deus sabe o que passa no interior do seu coração. Quem está de fora, está olhando para você, não consegue entender o que está acontecendo, e através dessa sutilidade que você está promovendo, que você está proclamando, vai acontecer aquilo que o seu coração perverso, o seu coração maldoso está querendo. Mas Deus, Ele tem os 7 Espíritos de Deus. Ele sabe, por isso que a Bíblia diz, Ele sabe qual é a intenção do nosso coração. Deus sabe o que passa no nosso coração. Por isso, irmãos, que todo pecado de fornicação, de adultério, de roubo, qualquer coisa que é promovido antes, com antecedência e com toda essa sutilidade, ela acontece primeiro no coração. E isso vem primeiro no coração, e a consciência diz, você não deve fazer, você não pode fazer, você não faz isso, não faça, não faça, não faça, porque os olhos de Deus, aonde tem os 7 Espíritos dele, tudo vê. Isso está registrado em Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 6, que diz o seguinte: e olhei, Apocalipse 5, 6, e olhei, João disse, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro. Olha bem, cordeiro está com letra maiúscula, remetendo para Jesus, que havendo sido morto, tinha 7 pontas, agora 7 olhos. O que são esses 7 olhos? São 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então o Espírito de Deus, ele, todo ser humano, qualquer criatura humana, das que já vieram, dos que estão presentes, e os que ainda vão existir, vão passar pelo crivo de Deus, vão ter que passar pelo crivo de Deus. Por isso, irmãos, ninguém consegue escapar. O engodo que o mundo está vivendo, uma loucura, é uma doidice, né? É uma grande loucura que esse mundo está vivendo. Eles não sabem com quem eles estão lidando. Por isso, nós devemos conhecer cada vez mais o nosso Deus, a quem nós servimos, a quem o reverenciamos, como servimos e como vivemos para Ele, com integridade, com verdade, com sinceridade. Nada escapa do juízo de Deus. O Espírito, irmãos, ele comanda a igreja. Então, todos os projetos de igreja criados por homem, é impossível de dar-lhe vida. Projetos para a igreja que é criado pelo homem, não traz vida. E esse é o problema da igreja de Sardes.
Porque o que vai trazer a vida para a igreja é o Espírito Santo. Quem ordena a igreja, quem comanda a igreja, quem regulariza a igreja é o Espírito Santo de Deus. Pode haver armações, pode haver projetos humanos, pode fazer a banda tocar, pode fazer o que quiser fazer, mas se o Espírito não estiver atuando, se o Espírito não estiver dentro da igreja, se o Espírito não estiver movimentando a igreja, ela não tem força, ela não tem vigor, ela não tem ânimo. Parece que está viva, mas não está. Então, quando o Espírito desceu no dia de Pentecostes, e que a igreja foi batizada ali no dia de Pentecostes, ela nunca mais ficou órfã. A igreja era um organismo que pertence a Deus, e que o homem nenhum pode fazer dela o que bem quer, e não consegue fazer. Porque quem entra no caminho de Deus nesse sentido, Deus vai simplesmente tirar do seu caminho. E a igreja, ela nunca, jamais ela vai ser destruída. Jamais a igreja poderá ser manipulada por um homem. Quem manipula a igreja é o próprio Espírito Santo que está atuando na terra. Por isso que a Trindade, eles trabalham em conjunto. Deus Pai imaginou, Deus Filho criou e Deus Espírito Santo deu vida. Quando nós voltamos lá para Gênesis, no capítulo 1, e olhamos que a terra não tinha forma, que a terra não tinha, ela era toda tomada por trevas, por água, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele pairava sobre, ou seja, ele passava sobre a face das águas, do abismo. O que é que o Espírito Santo fazia? O Espírito Santo, ele estava dando vida novamente à terra, ele estava revigorando a terra, tirando a água tirando a terra do meio das águas, e o próprio Pedro diz isso: no meio das águas ela subsiste. A terra, ela subsistiu no meio das águas. Por quem? Pela ação poderosa do Espírito Santo. Por isso, irmãos, o maior milagre que pode acontecer na vida de um homem, na vida da igreja, é quando esse se converte, porque ninguém pode convencer um homem a estar dentro de uma igreja, a estar servindo a Deus, se não for pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém. A pessoa pode enganar com carteirinha de igreja, pode cantar bonito numa banda, pode cantar no coral, pode fazer parte do grupo de não sei o que, pode fazer o que for dentro da igreja, mas se ele não foi implantado, ou se ela não foi implantada pelo Espírito Santo, haverá um dia que ele ou ela vai sucumbir. Vai acontecer algum problema com ele, vai acontecer algum problema com ela não irá resistir, porque o Espírito Santo é quem faz esse trabalho no coração do ser humano, no nosso coração, irmãos, de dar essa força, de dar esse ânimo, essa alegria para nós, no meio do caos, no meio do mundo tão turbilhão, tão problemático que nós vivemos, no meio dessa turbilhão de pecado, de iniquidade, de heresia, de tantas coisas ruins, e nós temos a capacidade, a força ainda, no meio de tantos problemas, glorificar a Deus. Isso é pela ação poderosa do Espírito que está agindo na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. E isso não tem preço que se pague, porque Jesus pagou na cruz do Calvário por nós. Ele nos resgatou da nossa maneira de viver. Portanto, entristecer o Espírito é fazer a igreja perder vida e poder, porque Jesus daqui a pouquinho ele começa falando para Sais. Primeiro ele apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos. Eu sou perfeito, ele está dizendo. Eu estou vendo, eu estou contemplando todas as coisas, eu observo todas as coisas. Quando o pecado, irmãos, então ele é confessado, os membros colocam a vida no altar, diante de Deus. O Espírito Santo, então, ele infunde uma nova vida, ele traz um reavivamento. Essa é a ação do Espírito Santo. Precisa voltar para quando a igreja, ela não está entendendo as coisas de Deus. Então Jesus inicia aqui dizendo: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Mas Cristo também comanda, irmãos, as 7 estrelas. Ele diz:
Eu tenho 7 espíritos e as 7 estrelas. Jesus tem os 7 espíritos e as 7 estrelas. Se você não esqueceu, você vai entender que as 7 estrelas é Jesus, que é líder das igrejas, das estrelas. Ou seja, veja Apocalipse capítulo 1, versículo 20. É só voltar uma paginazinha. Você vai ver aqui o capítulo 1, no versículo 20, que Jesus diz: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. Ok? Então Jesus comanda as 7 estrelas. Jesus comanda os líderes, os pastores, os anjos da igreja estão sob o comando de Jesus. Isso que Jesus está falando é simplesmente isso. Olha, além de eu ter os 7 espíritos, eu tenho também nas minhas mãos as 7 estrelas. Os líderes das igrejas estão nas minhas mãos. E tem uma teologia muito errada aí, que eles dizem, né? Que você não pode tocar no ungido do Senhor, porque o ungido do Senhor, ele é ungido do Senhor, então não pode tocar no ungido do Senhor. Deixa o Senhor tratar com ele. Isso é uma outra questão, irmãos. Deus trata realmente não só com os líderes da igreja, Deus não só trata porque ele é o dono das estrelas da igreja, mas ele trata também individualmente com cada um. E nós, como membros da igreja, nós também podemos observar muito bem os líderes nossos, se eles são fiéis ou não. Não tem essa de não tocar no giro do Senhor, desde que você não acuse, desde que você não fale que você não tenha prova do que você está falando. Mas se é biblicamente for heresia, se no que está pregando não for verdade, você pode muito bem repreender qualquer líder, sim. Não é errado, não. Eles não são ungidos do Senhor a ponto de não poder você não falar: olha, você está errado. Lembra de quando Natan repreendeu Davi? Tu és este homem. E Davi rapidamente dobrou-se, quebrou-se ali mesmo. E quem repreendeu Davi? Foi Natan. Natan não era rei de Israel. Então nós podemos muito bem se analisar isso, porque Jesus, ele diz aqui: eu sou os líderes, eu tenho 7 espíritos e as 7 estrelas, ou seja, eu tenho os líderes da minha mão, as 7 estrelas nas minhas mãos. Então vemos, irmãos, que Jesus entra dessa forma, mostrando para a igreja de Sardes, e Jesus também não vê nenhum elogio para a igreja de Sardes, irmãos. Não há elogios para a igreja de Sardes, nenhum elogio para ela. A igreja de Sardes, ela não mostrava problema doutrinário. O problema de Sardes não era problema doutrinário, não tinha problema de doutrinário como as outras igrejas de Éfeso, né? Não tinha nenhum problema com a de Pérgamo de maneira alguma. Olha, isso aqui precisava ser corrigido. E também não havia nenhuma oposição e perseguição em Sardes, não havia esse tipo de problema. O problema de Sardes, irmãos, era o que? Acomodação. Esse era o problema. Ela estava vivendo de glória passada, de coisas que ela já havia feito, e ela estava ali simplesmente acomodada. Oh, que maravilha, né? Quando eu fazia isso, quando eu fazia aquilo outro, quando eu tinha mais amor à igreja, quando eu tinha mais amor à palavra de Deus, quando eu lia mais a Bíblia, quando eu orava mais, oh que maravilhas, quando eu visitava mais o hospital, quando eu pregava mais o Evangelho, estava vivendo aquelas, quando eu preguei naquele tempo, quantas coisas aconteceram. Eu lembro, irmãos, que eu ouvi um pastor constantemente pregando, e todas as terças-feiras que ele ia pregar, ele tinha que contar um testemunho dele que tinha acontecido, e você ficava assim: nossa, que maravilha, que eu esqueci o nome desse pastor, também não pode falar, né? Ai, que maravilha que o pastor está contando, a maravilha, daqui um pouquinho, era 30 anos atrás. Não, tudo bem, você contou um testemunho que ocorreu com você, né? Mas toda terça-feira era um culto de doutrina, naquela época se falava. Aí nós, os obreiros, né, ficava pecando, né? Lá, não é o pastor agora, ele vai falar agora a mensagem, e testemunho dele de uma coisa que aconteceu 30 anos atrás. Não, esse momento tem 15, outros irmãos falavam, né? Mas acontece, irmãos, que viver de glória passada é um problema muito sério. Então, é que ela vivia do quê? Ignorando, né, a decadência no presente. Porque quando
além dela viver a glória do passado, ela ignorava que ela estava decaída. Naquele exato momento ela estava decaída, e esse era o problema dela. E isso é importante para a nossa vida, irmãos. Então ela tinha fama que estava viva, mas ela estava o quê? Era uma fachada, ela estava morta. Então Jesus disse aqui para ela: olha bem, isto disso que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Aí Jesus fala: conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras, que tem nome, ou seja, você tem nome, você tem fama. A Sardes era afamada em toda a sua glória, em todas as outras cidades conhecia a fama de Sardes. Mas acontece que Sardes já não era mais aquela Sardes. A rota comercial de Sardes não era a mesma. Os interesses comerciais das outras nações, das outras cidades, ou até mesmo nações, em ver a Sardes já não era a mesma. Então ele diz aqui para ela: olha, conheça as suas obras, que tem nome, que vives, estás morto. Jesus está se referindo aqui agora à igreja de Jesus. Lógico que não à cidade de Sardes, mas a Sardes, como ela também se gloriava no passado, a igreja estava nesse mesmo sentido. Ela tinha nome, ela tinha fama, que ela estava viva, mas ela estava morta. E este, irmãos, é o quadro do cristianismo nominal, do cristianismo atual. Quiséssemos, ou nós queríamos, se pudéssemos, que isso não fosse uma verdade, que as igrejas de hoje, que o cristianismo de hoje não fosse nominal, mas isso é um esfriamento total. O próprio Jesus falou isso: se quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Os dias de Jesus vai se aproximando e parece que vai esfriando em amor, e existe uma tal teologia aí, muito para mim é falaciosa, que eles acreditam que vai haver um grande reavivamento, um grande avivamento antes de Jesus arrebatar a igreja, que eu não acredito nisso, porque o quadro que nós estamos vivendo e atravessando é só de esfriamento espiritual. O que tem de crentes frios, o que tem de crentes desviados de igreja, e o que tem de crente dentro das igrejas desviados, que são totalmente mundanos, que tem aparência de que vive, mas está morto. Parece que é, mas não é. Lembra de Denorex? Mais antigo aqui vão saber. Denorex parece que é, mas não é. Que os novos não vão saber dessa propaganda, né? Então o que tem de cristãos, de igrejas que parece que estão vivos, e Jesus disse aqui: olha, tu tem famas, tu tem nomes, o nome de Sardes ia para tudo quanto é lugar, e parecia: vocês parecem que estão vivos, mas estão mortos, estão apagados. Por isso que ele entra no versículo 1 dizendo: eu sou aquele que tem os 7 Espíritos, que o único que pode trazer vida para vocês é o meu Espírito, é o Espírito que pode reavivar a igreja, para que ela verdadeiramente esteja viva. Não é questão de número, não é questão de quantidade, mas é questão de poder, é questão de vivenciar, é questão de manifestar, é questão de estar em comunhão com Deus, em intimidade com Deus, para que esteja vivo. E esta é a questão, porque não havia manifestação do Espírito na igreja de Sardes, e isso estava trazendo um problema sério para eles, porque eles tinham um nome que estava vivo, porque estavam simplesmente gloriando de coisas do passado. Olha como que o nosso coral cantava bem. Quando Jesus cantava, o fogo alastrava na igreja, e havia um movimento, que coisa maravilhosa. Mas vai ficar só nisso aí, porque isso não vai valer, isso não vai resolver nada. Isso não vai resolver nada. Então, irmãos, a ocupação com as atividades religiosas, mas sem vida, sem poder espiritual. Ou seja, a igreja, ela pode fazer muito barulho, mas é barulho de lata vazia. A banda vai tocar bonito, mas vai faltar o espírito. A máquina, ela pode funcionar, mas as engrenagens estão precisando de óleo, porque está rangendo tudo, e a máquina não está funcionando verdadeiramente. A igreja dos tempos atuais, dos dias que estamos vivendo, é uma realidade para a igreja de Sardes, e ninguém pode contestar que isso não seja uma verdade, porque nós estamos vendo isso, irmãos, e nós não sabemos aonde vai parar, mas pela Bíblia nós podemos saber. Então é isso que nós estamos vivendo. Então o problema de Sardes é que ela vivia no passado.
Ela dizia que estava viva, dizia para todo mundo: você diz que está viva, né? Irmãos, e sinal de barulho nem significa que é sinal de que está vivo, porque às vezes faz muito barulho, é língua estranha, é sapateada, é o pulado, é não sei o que, é gente que está caindo e botando a mão na cabeça e faz movimento para lá e faz movimento para cá, e nem isso significa que está vivo. É teatro, a coreografia que eles fazem. Por que eles fazem coreografia antes de começar o culto, né? E depois da coreografia, agora vamos ouvir quantas peças, vamos ouvir a peça de teatro sobre as 10 virgens. A gente ficava encantado com aquele movimento, né? Agora vai entrar as bandeiras dentro da igreja, e a igreja toda enfeitada de bandeira, porque aqui nossa igreja, nós fazemos missões e temos que mostrar que a gente faz missões. Agora vai entrar a bandeira, vamos tocar também o hino nacional. Aí vai aquela atividade, aquela coisa religiosa dentro da igreja, né? Aí movimento, aí chega as visitantes, vai vendo aquele movimento, mas na verdade esse barulho todo, essa máquina, essa engenhosidade todinha, é um barulho de nada vazio, é um movimento que você vai sair de lá, não se sustenta, não se fortalece. Eu estou fortalecido até hoje. Eu acredito que quem teve aqui domingo passado deve estar até hoje remoendo da mensagem que ouviu domingo passado. Eu duvido que os irmãos aqui não estejam remoendo a mensagem que foi ouvida domingo passado, porque eu estou hoje mesmo o dia todo lembrando da mensagem, ontem também lembrando da mensagem que eu ouvi domingo. Então o que vai nos sustentar, o que vai fortalecer uma igreja é a verdade sendo exposta, sendo pregada, vivenciada por gente que vivencia, por mulheres que vivenciam, por homens que vivenciam, por pastores que vivenciam, que vivem a palavra de Deus, que come a palavra de Deus, que obedece o Senhor Jesus, que está no dia a dia nas lutas, nas provações, nas dificuldades, mas quando fala a palavra, quando vem para a igreja, é para glorificar, exaltar, magnificar o nome de Jesus, porque Ele é santo. E é isso que vai trazer vida para nós, irmãos, alegria, satisfação de estarmos na presença de Deus. Nada mais do que isso. Nós temos que ter cuidado para nós não sermos como a igreja de Sardes. Ter nome que vive está morto. Aí diante da sociedade, eles não entendem, eles não compreendem essas coisas. Né? Como aquela igreja é, como aquela igreja faz. Aí vai aquele negócio para lá, vai todo mundo para lá. Aí eles enganam com oração, enganam com liturgia, enganam com todos os elementos que existem dentro de um culto, para o quê? Trazer o misticismo, trazer aquela falsa alegria dentro dos cultos para satisfazer ego. Esse era o problema de Sardes. Tem nome do que vives, mas está morto. Jesus então continua no versículo 2. Veja, irmãos, o versículo de número 2, Jesus continua exortando a igreja. Ser vigilante, confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Olha, Jesus então agora, ele diz: acordem, fortaleçam aquilo que ainda está vivo. Eu tinha uma coisinha que está vivo lá ainda. Se está vivo, tem alguma esperança. Ele diz: ser vigilante, confirma os restantes que estão para morrer. Existia um grupo lá, tadinho, já estava começando a entrar pela degola também, porque já tinha uma boa parte lá que já foi tudo. Mas tinha um grupo lá ainda dentro da igreja de Sardes que estava indo também. Olha, vigia, desperta a igreja, né? Confirma os restantes que estão para morrer. Ou seja, vai morrer todo mundo, vai acabar com tudo. Vigia, ser vigilante, porque tem o restante aí. Faça isso antes que morra completamente, antes que toda a igreja morra. Façam isso, ser vigilantes, despertem. É isso que Jesus está falando. Acordem, se fortaleçam, se despertem.
Ser vigilante aqui, irmãos, que as pessoas pensam que às vezes Jesus, quando diz aqui ser vigilante, eles não têm uma noção do que é ser vigilante, que dá a impressão que você está olhando para alguma coisa e que você está no alto, está sendo prudente, está vigilante. Isso é uma conotação muito interessante, mas o vigilante, que quando Jesus está falando aqui, é quando você parte para a leitura da Bíblia, é quando você parte para o caminho da oração, para o caminho da santificação. Semana que vem vamos entrar no caminho do jejum. Isso é ser vigilante. Você vigia enquanto ora, você vigia enquanto lê Bíblia, você vigia enquanto está jejuando. Isso é ser vigilante. Pessoas que passam meses e quase anos sem ler Bíblia, sem orar, sem jejuar, vai vigiar o que, irmãos? É carne. Por isso que tem aparência do que está vivo, mas está morto. Não há cabimento, não tem condições. Uma igreja não se sustenta desta maneira. Uma igreja só se sustenta espiritualmente quando ela está vinculada à palavra de Deus, ela está voltada o coração para a palavra de Deus. Por isso Jesus diz: ser vigilante, confirma os restantes, Essa advertência implica o quê? Ainda há uma esperança, ainda tem jeito para vocês. Havia tempo para acordar da letargia espiritual, de despertar espiritualmente, antes que tudo estivesse à bancarrota, antes que tudo fosse destruído, acabado. O restinho de vida teria como ser o quê? Avivado. Vamos avivar esse restinho, vamos despertar esse restinho que tem. Então tinha um grupo dentro da igreja lá que ainda não estava totalmente morto, mas estava caminhando para lá por causa das influências, irmãos. Isso é muito difícil, porque se isso não acontecesse, irmãos, a morte seria o quê? Inevitável. A morte seria inevitável. Portanto, irmãos, quando estamos dentro de uma igreja, quando a Bíblia diz: exortai-vos uns aos outros enquanto ainda é dia, a Bíblia recomenda, irmãos, que nós devemos exortar uns aos outros, falar uns para os outros, mas às vezes isso é retaliado dentro da própria igreja, porque você é tida como santa, o santarrão, a santarrona. Você quer ser melhor do que fulano, de que ciclano, porque você não faz isso, você não faz aquilo outro, e você fica o tempo todo exortando. Porque isso aconteceu comigo. Lembro-me que nós saímos um grupo de jovens com mais de 40, em torno de 50 jovens, foi 2 ônibus para o interior, aqui no Espírito Santo. Quando chegou lá, irmãos, os certos líderes, ele foi muito líder, tinha alguns líderes lá, levou um monte de jovens, mas acho que foi quase o total dos jovens, foram tudo para uma piscina, para um rio que tinha lá, não sei, e os líderes, alguns deles, os mais importantes deles lá, estavam tomando banho perto das jovens e dos jovens, só de cueca. Só de cueca lá. E eu olhei e falei: não acredito em gente grande. Aí acontece que você quer ser o quê? Santo. Acontece que você não quer ser morto. E eu fui retaliado por isso. Ficava nos cantos, ninguém me dava bola para mim, não dava atenção. E aí, ô Santão, ele vai ficar aí, como é que é? Como é que é a sua situação? Jovem, acabaram de vir do mundo. Esse é o tipo de problema, irmãos, que ocorre dentro das igrejas. Então, por causa dessa retaliação, por causa dessa dificuldade que tem nas igrejas, eles acabam fazendo o que? Cedendo, não suportam, não aguentam. Porque você vai ficar sendo diferente? Como que você vai fazer? Porque se o líder da igreja não comanda a igreja, não ordena o rebanho, não ordena o povo de Deus, como que os membros vão ter força sobre isso? Porque os líderes, muitas das vezes, são os primeiros a fazerem isso, e o rebanho vai atrás deles. Isso estou falando que aconteceu comigo, irmãos. Isso é uma verdade que eu estou falando. Depois que nós voltamos para a igreja, retornamos de lá ainda, e foi uma luta, foi uma dificuldade muito grande. Então, é isso aqui, ser vigilante, confirma os restantes que ainda estão para morrer. E tinha um grupo lá que ainda não estava morto, confirma isso. Aí ele fala aqui, confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante do meu
Deus, né? Ou seja, Deus exige que as nossas obras sejam o quê? Feitas com perfeição. O que é que Deus quer de você? Ele quer que as suas obras sejam feitas com perfeição. As suas obras que você faz para Deus é feita com perfeição? Você procura aperfeiçoar as obras que você faz para Deus? Precisamos nos aperfeiçoar na obra para Deus, porque Ele disse que eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então as nossas obras precisam ser perfeitas com reverência, com verdade, com santidade, para nós não levarmos o nome de que estamos vivos, mas estamos mortos. Enganar a sociedade, irmãos. Uma igreja, ela atrai homens e mulheres espirituais quando ela é igreja espiritual. Se ela é uma igreja carnal, ela vai atrair pessoas carnais. Pessoas espirituais não vai querer conviver dentro de uma igreja carnal. Isso é automático. O próprio Espírito, falamos aqui sobre o Espírito de Cristo, o cheiro de Jesus Cristo. As pessoas que estão lá fora, irmãos, quando lhe olham aqui para dentro, elas vão perceber, vão sentir o cheiro de carne e do Espírito. Se nós estamos no Espírito ou se nós estamos na carne, se somos sérios ou se estamos apenas enganando, querendo dizer que temos mãos, que estamos vivos, mas estamos mortos. Às vezes você pode estar quietinho ou quietinho, mas o seu coração pode estar vivo. Então, avivado não é sinal de que eu pulo muito, bato palma, esperneio. Isso não significa que está avivado, não. Quem disse que isso é sinal que está avivado? Quem disse que Jesus pulava, esperneava, sapateava, né? Quem disse que Jesus fazia isso? Jesus não faz essas coisas. Eu não consigo ver a Bíblia dentro desse contexto. Agora, eu acredito sim que se o poder de Deus manifestar na vida de qualquer um de forma poderosa, ele pode cair desmaiado, como Daniel, aconteceu isso com Daniel, aconteceu isso com João na ilha de Patmos, aconteceu isso com Josué. Moisés enfraqueceu por causa do poder de Deus. O poder de Deus é tão intenso na nossa vida que a gente vai esmorecer, vai cair mesmo. O poder de Deus não existe. Se Deus liberar sobre nós, mata nós, fulmina com nós. Então isso pode ocorrer sim. Agora, constante, porque o pastor, o pregador, quem está dirigindo, quem está pregando, tem que mostrar que é poderoso. Se não mostrar que é poderoso, o povo não vem. O que é ser poderoso, irmãos? Aonde que está na Bíblia que você tem que ser poderoso? Que o líder que tem que ser poderoso, vai fazer o negócio aqui agora, vai acontecer. Agora, eu estou no sobrenatural. Que sobrenatural de Deus é mentira. É mentira. Dobra o joelho lá, bota os olhos na cabeça. Vocês estão vendo a mulher lá dizendo: eu estou aqui no sobrenatural de Deus. Que sobrenatural de Deus? Sobrenatural de Deus aconteceu na sua vida quando Jesus te resgatou. Esse é o sobrenatural de Deus. Você tem o Espírito de Deus, você é uma santa de Deus, é um santo de Deus. Este é o sobrenatural de Deus. Não existe sobrenatural de Deus, irmãos. Isso é uma coisa mística que eles estão criando aí, inventando, né? Colhado com o diabo. Versículo 3, é pior que estão entrando por isso. Os que eram bíblicos estão deixando de ser bíblicos, entrando por esse caminho. Capítulo 3, Jesus diz o seguinte: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Então, nas primeiras experiências da igreja de Sardes havia o que? Amor e devoção a Cristo, e a igreja precisava repensar sobre isso. Então ela era uma igreja que tinha devoção, ela era uma igreja que tinha amor a Cristo, e Jesus disse para ela: lembra-te, pois, o que tens recebido. Irmãos, toda a igreja ela recebe, nós precisamos lembrar do que temos recebido, do que temos ouvido, e precisamos guardar. O que é que Deus falou com você quando você se converteu? Quando você foi chamado por Ele? Guarda, arrepende-te. Volta então àquela vida que você tinha, aquela vida de ânimo, de alegria, de fervor, quando você orava mais, quando você lia mais a Bíblia, você se santificava mais. Larga um pouco mais os filmes, televisão, novela, né? Muitas redes sociais, excesso de redes sociais, fora dos limites, mas controla um pouco mais para a Bíblia, para a leitura, faz o devocional, acorda de manhã, vai orar, ora um pouco, lê Bíblia. Tem pessoas que passam meses, dias, até anos sem ler Bíblia.
Então Jesus fala que lembra-te, pois, do que tens recebido, ouvido e guarda, arrepende-te. Arrepende-te. Essa é uma palavra que sempre Jesus vai se falar. Então, lembre-se do que vocês aprenderam, né? É necessário voltar, porque a queda será fatal. Jesus faz um alerta. Caso eles não se alertem, Jesus diz o seguinte para ele: olha, para vocês, se vocês não vigiares, eu virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Jesus, então, aqui ele fala uma metáfora, novamente se comparando a um ladrão, porque o ladrão, ele vai chegar de madrugada, vai chegar na sua casa uma hora que você não sabe, e vai assaltar a sua casa. O ladrão pode surpreender na rua, o ladrão vai pegar a pessoa simplesmente no momento em que ele não espera. Jesus, então, ele usa essa metáfora: eu virei sobre ti como ladrão, se você não vigiar. Você não sabe a horas em que sobre ti virei. Alguém que sabe a que horas que o ladrão vem sobre ti, sobre você? Quem já foi assaltado, quando já foi assaltado, né, um tempo atrás aí, o rapaz tentou assaltar ele no celular, o ladrão pegou ela, tentou roubar o celular dela. Quantas pessoas já foram assaltadas? Então Jesus está falando essa metáfora aqui: olha, vigia, eu faço um alerta, caso vocês não acordem, vocês vão ser atacados de surpresa, eu vou vir com vocês como ladrão. Então, semelhante ao ladrão, quando ele te ataca de madrugada, sem que alguém saiba a hora, o momento em que será atacado. Jesus manda a igreja de Sardes, então, se despertar, vigiar. No versículo 4 ao versículo 5, Jesus faz uma promessa aos remanescentes, né? Do 4 ao 6, Jesus faz uma promessa aos remanescentes. Ele fala aqui no versículo 4: mas também tens em Sardes apenas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. A apatia espiritual em Sardes, irmãos, ainda não havia atingido a todos. Havia um grupo que ainda não havia se contaminado. Algumas pessoas permaneciam leais a Cristo, apesar das lutas, apesar das dificuldades. Essas pessoas ainda não haviam se contaminado as vestes. Ele diz aqui, tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Ele faz uma alusão, porque a cidade de Sardes também estava vinculada às vestes, à vestidura, tinha esse centro comercial que fazia esse comércio de lã, estava relacionado às vestes. Jesus, então, também ele faz essa comparação. Algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, ou seja, os cristãos de Sardes estavam sendo influenciados pela ação maléfica do ambiente pagão da cidade. Querer se adaptar à luxúria e aos prazeres de um ambiente mundano seria morte na certa, e era isso que a igreja de Sardes estava vivendo, né? Então, as obras de caridade e o ativismo religioso não conseguiam separar dessa calamidade espiritual. Não adianta as obras de caridade, não adianta o ativismo religioso, que ninguém consegue se separar desse problema espiritual, que é o coração influenciado pela ação maléfica de ambientes pagãos deste mundo que estamos vivendo. Não tem caridade que possa resolver isso. Não tem ativismo religioso que vai nos conseguir nos purificar, fazer nós puros, porque estamos fazendo caridade, porque você está fazendo e acontecendo. Nada disso resolve. Somente o sangue de Cristo é que pode lavar as suas vestes, purificar as suas vestes, lavá-las, deixá-las brancas, para que possa glorificar o nome de Jesus. Jesus diz aqui no versículo 4 ainda: e comigo andarão de vestes brancas, porquanto são dignas disso. Ou seja, esse grupo de irmãos que não se contaminaram as suas vestes, serão vestidos de vestes brancas. Viram como Jesus, ele volta para as próximas vestes? Comigo andarão vestidos de branco. Ele faz uma alusão aqui ao triunfo romano, que quando os reis romanos venciam uma guerra, os seus generais, os seus líderes entravam triunfalmente em Roma, vestidos de roupas talares, mangas compridas, de linhos, brancos, para que todos vissem a glória dos reis romanos, entrando triunfalmente pela cidade de Roma. Jesus então faz essa alusão: andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso, porque não se contaminaram, ou seja, fugiram fugiram da luxúria, fugiram dos prazeres carnais e dos desejos mundanos, porquanto são dignas disso, disse Jesus.
Jesus então vai e fala para elas o seguinte, para a igreja, no versículo de número 5. E ele diz: o que vencer será vestido de vestes brancas. Ele repete, olha bem, ele repete: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus santos anjos. Irmãos, que promessa maravilhosa aqui. Isso aqui é uma promessa gloriosa que nós temos na Bíblia. A Bíblia está repleta de referências sobre o livro da vida. Nós ouvimos constantemente falar sobre o livro da vida. Moisés, ele pediu a Deus para riscar o seu nome do livro da vida. Em Êxodo 32 e versículo 33, Moisés disse para Deus: olha, agora pois perdoa o seu pecado, o pecado de Israel, se não risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Aí no versículo 33, Deus responde a Moisés: então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Moisés, ele desce do monte. Quando ele vê o povo na idolatria, ele quebra as tábuas da aliança que Deus tinha feito, os 10 mandamentos. Então ele vai e fala dialogando com Deus, discutindo com Deus. Moisés fala: ó Senhor, perdoa o pecado desse povo. Se o Senhor não perdoar os pecados desse povo aí, o Senhor risca meu nome que está no livro da vida. Deus fala: não posso fazer isso, Moisés. Aquele que pecar contra mim, eu riscarei o nome dele do livro da vida. Jesus também falando aos discípulos sobre a alegria de ter o nome escrito no livro da vida. E Jesus libera os 70 discípulos, eles vão fazendo as obras de Deus, pregando e curando, fazendo maravilhas, e eles voltam maravilhados, né? Ó Senhor, em teu nome até mesmo os demônios, os espíritos saem em teu nome. Jesus vai e fala: ó Pai, graças te dou porque tu és Senhor dos céus e da terra. E diz para ele: porque ocultaste essas coisas aos grandes e aos pequeninos. Mas antes disso, Jesus fala para eles: olha, não vos alegreis porque vos sujeito os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Então o mais importante não é expulsar demônio, não é voltar com alegria porque os espíritos se sujeitam ao nome de Jesus, mas sim porque o nome está escrito no céu, no livro da vida. Jesus fala a importância de qualquer líder, de qualquer homem que esteja fazendo a obra, do seu nome estar no livro da vida. A Bíblia diz que quem não tem o nome no livro da vida será lançado no lago de fogo. Em Apocalipse capítulo 20, 15, Jesus disse: aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então no céu, irmãos, não entra nada que contamine, nenhuma abominação. Então, para que se possa entrar no céu, é necessário que o nome esteja no livro da vida. Quem não tiver com o nome no livro da vida será lançado no lago de fogo. Jesus disse em Apocalipse 21, 27: não entrará no céu coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro do Cordeiro. Então nós entendemos que ter o nome no livro da vida é garantia de vida eterna. Jesus disse: o que vencer, os vencedores, os que resistirem, os que não se contaminarem em suas vestes, aqueles que não se deixassem levar o coração pelo mundo, serão vestidos de vestes brancas. Jesus disse: de maneira nenhuma, os crentes, os salvos, os santos, de maneira nenhuma vão perder a sua salvação. Jesus jamais vai riscar o nome dele do livro da vida. Esta é a garantia de vida eterna, ter o nome no céu, no livro da vida. É muito importante termos o nome no céu, no livro da vida. Ele diz: de maneira nenhuma riscarei seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então naquele dia, quem tem o nome no livro da vida, Deus vai passando como se fosse uma mensagem, uma imagem na mente dele, e naquilo que ele sabe que ocorreu desde o nascimento do primeiro homem até o último que morreu, e Deus vai fazer uma análise, vamos dizer assim, e o livro da vida vai ser apontado àqueles que estão escritos. Aqueles que estão escritos adentrarão as mansões celestiais, porque ali está só os santos, os servos, aqueles que ouviram a voz de Deus o tempo todo,
e o seu nome está ali. Aí a Bíblia diz: e ele confessará o seu nome diante de meu Pai. Estando o seu nome no livro da vida, Deus diz, Jesus Cristo diz para o meu Pai: este pode entrar no meu reino. E os anjos de Deus também estarão diante do trono, vendo que o teu nome será confessado diante do Pai. É Jesus que confessa, Jesus é quem diz, é Ele que vem falar para o Pai: Pai, esta é minha filha, este é meu filho. Diante dos anjos, diante do Pai, o teu nome será confessado, se você for vencedor. Resistir às tentações, às provações, e não ser um crente de fachada, não ser uma igreja de fachada, que tem nome, que vive, mas está morto. Mas se você está vivo em Jesus Cristo, você nunca vai ter o nome riscado do livro da vida. E na parte B, Jesus confirma então esta promessa, porque em Mateus 10:32 Jesus fala: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Portanto, irmãos, nós devemos confessar o nome de Jesus. Quem confessa o nome de Jesus diante desta geração, quem confessa o nome de Jesus diante de todas essas atrocidades espirituais que estamos vivendo, este mundo negro que estamos vivendo, esse mundo de trevas que estamos vivendo, se você continuar na pureza, na verdade, na justiça, confessando o nome de Jesus, Ele confessará o teu nome naquele grande dia. Esta é a grande promessa de Jesus para nós. E ele encerra então no versículo de número 6: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele fecha então este versículo, este capítulo, esses versículos de 1 ao 6 sobre a igreja de Sardes, como é costume de fechar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo vai sempre continuar falando para a igreja, irmãos, sempre exortando a igreja, sempre levando a igreja para a pureza, para a santidade. Cristo, nessa carta, ele nos deixa um grande alerta para a nossa vida espiritual. Cuidado pela nossa acomodação na igreja. Assim nós começamos a morrer lentamente, nos acomodamos, nos fechamos, cantamos só para nós, pregamos só para nós, fazemos as coisas aqui dentro só para nós, e achamos que somos vivos, podemos estar mortos. Achar que está tudo bem: eu não fumo, eu não bebo, eu não adultero, achar que está tudo bem. Isso é um grande perigo, pois isso traz satisfação ao ego. Não é só isso que Jesus quer de nós. Então, entra até mesmo o preconceito espiritual em relação ao ímpio, pois muitas das vezes podemos achar que nós somos superiores aos ímpios. Nós podemos achar que nós somos melhores do que os ímpios, porque somos crentes, porque estamos na igreja, porque estamos fazendo. Isso é perigoso também, porque isso não é uma verdade, pois você faz as mesmas coisas muitas das vezes que o ímpio também está fazendo, você também quer fazer, tem vontade de fazer, e isso é perigoso. Mas mesmo que uma igreja ou você esteja nessa situação, pensando que está vivo, mas está morto, ainda tem uma solução: arrepender-se. Aliás, esta é uma palavra que constantemente sai da boca de Deus: arrepende-te e volta ao que era antes. Nem tudo é um caso perdido. Onde houver um remanescente fiel, disposto para fortalecer o que ainda resta, Deus estará ali para ajudar. Feche os teus olhos.